Olá, meu nome é Regiane e a aula de hoje é sobre estatística e média. Essas questões foram aplicadas pela Banca Instituto Mais no ano de 2016 para o cargo de analista de recursos humanos da Câmara Municipal de Osasco, em São Paulo. Vamos ao enunciado? Pode-se concluir que, para o cargo de agente administrativo das organizações pesquisadas, a maior concentração de pessoas recebe salários entre 1.000 e 1.070, 1.301 e 1.370, 1.151 e 1.220 ou de 1.371 e 1.450. Bom, aqui no gráfico ele mostra para nós as faixas salariais, a frequência, e ele diz que esse gráfico trata-se de um gráfico do cargo de agente administrativo. Se são pessoas do cargo de agente administrativo e ele quer saber a maior concentração de pessoas, onde está a maior concentração de pessoas? Bom, vou dar 5 segundos para você responder. Pensou? Se você respondeu 1.151 a 1.220, você acertou. Realmente, a questão quer saber os salários de maior concentração de pessoas. E a maior concentração de pessoas está em 1.151 a 1.220. E se eles quisessem saber a menor concentração de pessoas? Seria a coluna mais baixa, 1.371 a 1.450. Então, o que nós precisamos fazer? Apenas observar e responder no gabarito. A maior concentração está entre 1.151 a 1.220, gabarito letra C. Vamos para a próxima? Pode-se concluir ainda que para o cargo de agente administrativo das organizações pesquisadas, o ponto médio da classe salarial dos que recebem maiores e menores salários são respectivamente. Bom, o que a questão quer saber? Ela quer saber a média dos maiores salários e a média dos menores salários. E o que a questão está dizendo? Que os maiores salários é de 1.371 a 1.450. Observe que agora ela não quer a concentração de pessoas, ela quer os maiores salários. Então, os maiores salários desta vez, eles são referentes à menor concentração de pessoas. Então, tá vendo? São duas perguntas completamente opostas. Lá ele perguntou sobre pessoas, aqui ele está perguntando sobre os salários delas. Então, os maiores salários estão na menor concentração de pessoas. E o que a questão está dizendo sobre os menores salários? Ela diz que é de 1.000 a 1.070, que é os salários, eles começam aqui no ponto zero e vão para cá. As pessoas começam aqui do ponto zero e sobem. Então, os menores salários está aqui no início, 1.000 a 1.070. O maior salário no final da linha, 1.371 a 1.450. O que nós precisamos fazer? Somar os salários e dividir por 2. Tanto os maiores quanto os menores. Por que eu tenho que dividir por 2, Regiane? Porque a média é a soma de todos os valores dividido pela quantidade de valores. Então, aqui eu não tenho 2 valores que eu vou somar, por isso eu divido por 2, porque a média é isso, a soma de todos os valores dividido pela quantidade de valores. Então, 1.371 mais 1.450 dá 2.821, dividido por 2 dá 1.410,50. Então, essa é a média dos maiores salários. E qual é a média dos menores salários? É 1.000 mais 1.070 dividido por 2, aqui ó. 1.000 mais 1.070. Divido por 2 porque são 2 valores. Vai dar 2.070 dividido por 2, 1.035. Então, essa é a média dos menores salários, gabarito letra D. Um adendo nessa questão aqui. Observe a ordem. O que é comum acontecer em prova de concurso? Eles perguntam para você qual é a média dos maiores e menores salários. E aí eles vêm aqui e colocam os menores salários, a média dos menores na frente e os maiores depois. E tem a resposta certa e a resposta incorreta, que no caso, invertendo a ordem. Se você é um pouco mais metódico e você vai começar aqui pelo início,
do gráfico, você vai resolver primeiro a média dos menores salários, você corre um grande risco de se atrapalhar na hora de responder e olhar porque a sua conta está nessa ordem, você responder a ordem errada aqui. Então, sempre que for possível, procure responder na mesma ordem que lhe é perguntado no enunciado. Algumas vezes uma conta depende da outra, então não é possível. Quando isso acontecer, você faça uma anotação no cantinho da sua folha lá que você pode rabiscar, né? Que depende muito da banca, você não pode escrever na prova, mas eles te dão uma folha, dependendo da banca. Então, no lugar onde você for fazer a conta, você deixa uma observação para você não se atrapalhar. A ordem certa do que ele quer saber para você responder sem pegadinha. Nessa aqui, graças a Deus, não tinha pegadinha, ele só tinha essa ordem certa mesmo, mas acontece deles inverterem, colocarem, por exemplo, o 1410 para o lado de cá e o 1035 para o lado de lá. E aí, se você respondeu errado e você sabia a resposta, olha que terrível. Isso acontece, então, só uma observação para vocês. Tá bom? Vamos para o próximo? O próximo é o seguinte: considere estar se falando de salários e frequência de pessoal. Isto posto, é correto afirmar que recebem de 1.221 a 1.450, 16 funcionários, 36 funcionários, 38 funcionários ou 102 funcionários. Então, o primeiro passo é interpretar o enunciado. O que a questão quer saber? Ela quer saber quantos funcionários recebem de 1.221 a 1.450 reais. Como que eu faço para saber isso, Regiane? Observa aqui que nessa primeira coluna, eles estão colocando a relação de número de funcionários que recebem esse valor. Nesta outra aqui, eles estão colocando a soma total dos funcionários. Então, até essa faixa ele tem 3 funcionários. Dessa faixa até essa, ele tem 8 funcionários. Dessa faixa até essa, ele tem 22 funcionários. Você sabendo essa informação, você pode se atrapalhar e vir aqui e falar que são 38 funcionários. Porque de 1.221, 38 funcionários. Daí você erraria. Por quê? Porque aqui ele não quer saber dos funcionários de 1.220 para baixo. Ele só quer dos 1.221 para cima. Então, você tem que somar essa linha aqui, 6 mais 8 mais 2, que dá 16 funcionários. A resposta correta é o gabarito letra A, 16 funcionários. Porque se eu considerar esse lado, eu estou considerando os outros salários que ele não quer. Ele só quer de 2.221 a 1.450, que é daqui até aqui. Então, eu somo desse lado aqui. Certinho? Eu espero que você tenha gostado, que você tenha entendido direitinho. Se você gostou, por favor, deixa seu like, compartilha com seus amigos para você ajudar aqui o canal. Eu quero fazer um pedido para você. Nosso amigo Diego aqui, que é inscrito do nosso canal, ele pediu trazer mais contas da Banca Instituto Mais. Mas, Diego, estou com uma dificuldade enorme de conseguir. A gente liga no Instituto Mais, eles não disponibilizam prova para a gente. Não pode, né? É uma regra deles. Na internet, todas as provas que eu inclusive depois que você mandou a mensagem, eu procurei mais provas e infelizmente eu não encontrei. Eu trouxe essas 3 questões aqui, de uma prova de nível superior. E as provas de nível superior da Banca Instituto Mais não costumam ter a matéria matemática. O que acontece? As matemáticas são inseridas dentro da especificidade do cargo. Então, essas questões de estatística, elas são matemáticas? São. Só que elas estão dentro do cargo de analista de recursos humanos. Elas fazem parte da matéria recursos humanos. Por isso que caiu nessa prova. Entendeu? Eu vou continuar pesquisando para você, Diego, se você estiver assistindo esse vídeo, que eu acredito que sim. Vou continuar procurando para você. Mas aí eu peço para todo mundo que está assistindo, se caso você tenha aí alguma prova aí do Instituto Mais de 2016 para cá, que possa me enviar aí para que eu possa estar ajudando mais pessoas e resolvendo mais questões da Banca Instituto Mais aí. Mas, Diego, vou continuar procurando mesmo assim, tá bom? Desejo a vocês uma ótima sorte na prova de concurso. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!